Nós fazemos parte do coletivo Maria Paula de Macedo, que é o coletivo que representa as mulheres da Faculdade de Medicina da UFPR. O nosso coletivo surgiu depois de uma série de falas machistas de um professor logo no início da faculdade, e as mulheres se reuniram para conversar sobre isso no WhatsApp. E a gente fez um grupo, e esse grupo foi crescendo, entrando outras meninas de outros períodos, e aí nasceu o coletivo. A Maria Fausto de Macedo, ela foi a primeira mulher formada na primeira turma de medicina. A primeira turma começou em 1914, se formou em 1919. Ela era a única mulher dessa turma. O grupo começou em 2015, mas eu acho que foi em fim de 2016, começo de 2017 que ele ficou oficial mesmo. No começo ele foi um grupo de desabafo. A gente se reunia uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. E daí, com o tempo, o coletivo começou a ter algumas demandas vindas da comunidade acadêmica. Alguns casos difíceis que aconteceram com a gente, com a comunidade no todo, assim, e com as mulheres dentro do curso, e isso gerava uma demanda. Então, às vezes a gente fazia até 2 reuniões na mesma semana, dependendo do que estava acontecendo naquela semana, se tinha acontecido alguma coisa. Dentro das conversas a gente propõe, por exemplo, conversar sobre feminismo interseccional, vertentes feministas, ou a gente se reúne para ver um filme feminista ou da história do feminismo e discutir entre a gente, ou dependendo do que está acontecendo naquela semana, algum assunto que tiver na mídia, assim, a gente acaba discutindo. Todo ano a gente participa do 8M, da marcha, e a gente costuma fazer também uma recepção para as calouras na primeira semana de aula. Tanto que ano passado a gente teve um caso de uma caloura que veio desabafar pra gente, inclusive sobre algo que não era relacionado ao curso, sobre um problema pessoal da vida dela, e a gente foi uma rede de apoio bem importante para ela naquela época. Então, às vezes surgem demandas tanto de alguns acontecimentos dentro de sala de aula, algum professor que fez algum comentário ou alguma coisa desse tipo, quanto mesmo servindo de rede de apoio para outros assuntos. Tenho certeza que muitas das reclamações e das coisas que a gente acabou se incomodando, se a gente tivesse sozinha ido reclamar na coordenação, ido reivindicar alguma coisa, talvez a gente não conseguiria da mesma forma, da mesma rapidez que a gente conseguiu estando auto-organizadas no coletivo. Para mim foi muito importante porque foi finalmente um lugar onde você tinha uma voz que realmente te representava e que você se sentia acolhida no espaço, sabe? Porque às vezes a gente tem um diretório acadêmico que acolhe todos os estudantes, é claro, mas tem algumas coisas que só acontecem com as mulheres no curso e que pra gente foi muito importante se unir e cada uma escutar a voz da outra e ver as coisas. E às vezes você ficava assim, isso só acontece comigo. E na verdade não, você vê que acontece em todas as turmas, recorrente, todo ano, com todas as mulheres, sabe? E quando a gente teve a primeira reunião e uma menina do 11º período falou assim, eu fui numa aula tal, que o professor falou isso lá no início do período. E uma menina do 1º período falou assim, esse professor ainda tá lá falando as mesmas coisas, sabe? Então foi muito importante pra gente até se enxergar, sabe? Para mim o coletivo foi uma grande fonte de apoio, uma rede de apoio muito importante que me permitiu refletir mais sobre o meu papel dentro da faculdade, na profissão que eu escolhi e como eu posso alterar o status das mulheres nessa função, que apesar de termos avançado muito, né, nós ainda somos subrepresentadas em diversas especialidades e ainda sofremos bastante machismo estrutural dentro da nossa profissão. Uma outra coisa é que o coletivo me fez refletir, justamente como a Júlia falou, sobre a minha formação, porque a gente está falando aqui de um lugar de muito privilégio. Então tem outras mulheres que eu vou encontrar no futuro profissional que às vezes o meu olhar vai poder assim promover saúde para ela ou tirar ela de uma situação de risco, porque às vezes ela não tem o mesmo privilégio que eu tenho dentro da sociedade.
O curso ele está inserido dentro da sociedade atual, que é uma sociedade machista. Então, assim como a sociedade lá fora, aqui dentro também existem vários casos de machismo. Dentro do curso, a proporção de alunos entre alunos mulheres e homens é mais ou menos igual, 50-50, mas a maioria dos professores são homens. E dentro de algumas especialidades é quase 100% masculina. Por exemplo, as especialidades cirúrgicas, as especialidades da ortopedia, algumas outras são quase 100% masculinas, assim, com uma ou outra representação feminina. E isso acaba interferindo, assim, porque você sofre muito mais machismo dentro dessas especialidades, dentro desses lugares. E às vezes são homens que nunca foram confrontados com algo diferente do machismo que ele pratica todo dia. Então, quando chega uma voz nova falando assim, não, você não pode fazer esse tipo de piada, ou você não pode fazer esse tipo de comentário, é um embate assim, muito importante, porque às vezes realmente faz eles repensarem nas coisas que eles estão falando. É uma coisa que nunca chegou naquele espaço, porque uma voz minimamente feminista nunca chegou dentro daquele espaço. E é muito importante, assim, gera um questionamento, até dentro dos próprios alunos. Os próprios alunos começam a perceber, assim, que certos comentários não são apropriados para aquele ambiente. Muitos dos alunos vêm de muitos lugares diferentes e de muitos... não só lugares geograficamente, mas de situações diferentes. E eles não tiveram contato com o feminismo ou com esse discurso em geral. Então é importante que tenha esse ensinamento para eles de que não é legal esse tipo de atitude, esse tipo de comentário, de piada machista, de piada até homofóbica, às vezes até racista, acontece. Isso foi importante também para normalizar o feminismo dentro da faculdade, para eles entenderem que a nossa preocupação é com a igualdade entre os gêneros, tanto dentro social, econômica, né? Contar que a empatia é, no mínimo, uma boa qualidade para formar um médico, né, gente? Então, eu acho que o coletivo, na verdade, já alcançou uma coisa muito importante, que é como a Rafa falou, que ele já se tornou muito maior do que cada integrante que está dentro dele, e como uma ferramenta de representatividade, e ele já fez muitas pessoas dentro da universidade e dentro do curso especificamente refletirem sobre certas coisas que talvez, se não tivesse coletivo, a pessoa jamais teria refletido sobre aquilo, sabe? Sobre questões feministas. Às vezes algumas pessoas que achavam assim, isso é só uma piada e não tem importância, ou de expectativas que são jogadas em cima das mulheres do curso, por exemplo. Ainda hoje, dos nossos professores, a gente escuta muito uma pressão assim, quando você vai ter filhos, como se fosse uma obrigação de ter filho, e falando que a gente não poderia seguir tal carreira, porque dentro dessa carreira vai ser difícil conciliar, criar uma família e ter a carreira. E isso virou certos comentários que não são mais aceitos, assim, porque o coletivo acaba tendo uma pressão, assim. Uma coisa que acontece muito é a gente se sente receoso de começar uma coisa como um coletivo ou algo de luta, né, dentro dos nossos cursos, porque, por exemplo, no caso da medicina, já é um ambiente mais conservador. A gente não se sente confortável de falar de pegar uma coisa que já era dita como algo normal, uma coisa extremamente normalizada, e dizer, não, na verdade isso é errado. É muito importante você participar e tentar mudar as coisas. Às vezes fica um sentimento assim, meu curso já tem um coletivo, então eu não preciso fazer nada, porque essa luta já está sendo batalhada. Só que não, a gente sempre precisa de ajuda e sempre precisa de pessoas dispostas a somar na luta, entendeu? Porque é como o próprio nome diz, é um coletivo. Então, o coletivo de uma pessoa só não existe. Se não tem um coletivo no seu curso, às vezes existem demandas específicas de certos cursos. Então, é importante a gente se reunir para discutir, às vezes, alguma das facetas assim, do machismo dentro daquele curso que, às vezes, não é aplicável, por exemplo, para a galera do curso de psicologia, mas é aplicável para a galera da engenharia, sabe? Então, por isso é importante ter um coletivo também, porque isso pode refletir no futuro, na profissão,
mudar a visão daquela profissão. Às vezes nasce assim, começa assim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês encontrem o coletivo de vocês ou mesmo ajudem a fundar novos coletivos. Se vocês precisarem de ajuda ou quiserem conversar com a gente, vocês podem entrar na nossa página do Facebook ou na nossa página do Instagram e mandar mensagem lá.